Na semana em que celebramos os 315 anos da fundação da Redução de Santo Ângelo Custódio, o pesquisador José Roberto de Oliveira, que é o patrono da 29ª Semana Cultural, vai contar um pouco pra gente como foi o processo de fundação dessa redução, Santo Ângelo Custódio. Estamos na estátua de Diogo Aze, que é o fundador da redução jesuítica de San Ângelo Custódio. Santo Ângelo, né? A nossa Santo Ângelo. E seguindo a ideia de que nós pensemos sobre quem somos nós, quem é o povo dessa redução e quem são as pessoas que hoje herdam essa história, nós estamos aqui. Santo Ângelo é parte da redução de Concepción da Argentina, onde hoje é a Argentina, né? Ela tinha sido fundada pelo Roque González e também recebeu boa parte de 4 reduções que foram expulsas pelos bandeirantes lá no ataque dos bandeirantes entre 1629 e 1639. Aquelas pessoas, então, aquelas reduções foram para o lado de lá do Rio Uruguai e muitas ficaram lá em Concepción. Passado muitos anos depois, então, em 1706, aquele povo se divide e parte daquelas famílias vem formar a redução de Santo Ângelo Custódio, onde nós estamos agora. Essa redução foi uma redução que cresceu muito. Ela se tornou a mais rica de todas as reduções. Por quê? Porque aqui tinha a maior produção de erva mate do mundo naquele período. Santo Ângelo foi uma redução riquíssima, especialmente pela exportação de erva mate, né? Os padres jesuítas escreveram muito sobre isso e muitos dos textos mostram verdadeiras maravilhas, levando a erva mate ou para Buenos Aires, ou para Coquimbo, no Chile, ou para Peru, em Lima, né? Aonde aquele conjunto de carretas que saíam daqui saíam guarnecidas, né? Um pequeno exército precisava ir junto. Imaginam vocês, por exemplo, sair de Santo Ângelo, passar o Rio Uruguai, ter que desmontar aquela estrutura toda, passar o Rio Uruguai, depois entre o Rio Uruguai e o Paraná, novamente todo aquele trânsito de gente, depois cruzando o Rio Paraná e seguindo para os Andes, subindo a 6.000 metros de altura, imagina isso, e entregando a erva mate lá naqueles locais. Então, esse comércio internacional foi extremamente importante para o crescimento daquela redução. Então, hoje nós temos que pensar como esse processo todo reflete, como nós pensamos, inclusive nos nossos negócios do dia de hoje, por que naquele período nós conseguimos avançar tanto em termos de desenvolvimento econômico e social e hoje nós lutando para gerar emprego, renda e tudo que nós precisamos aqui na nossa capital das missões. Santo Ângelo foi muito significativo a quantidade de índios artistas que haviam aqui. As esculturas de Santo Ângelo eram muito importantes e eram obviamente utilizadas na redução, mas também vendidas para o mercado para fora das reduções e doadas também a outras reduções. Na Guerra Guaranítica foram encontradas 79 grandes esculturas em Santo Ângelo. Isso é importante para nós pensarmos aonde será que estão essas esculturas nos dias de hoje. Nós temos uma principal que está dentro da catedral, né, que é o Cristo Morto, mas me imagina, por exemplo, ter 70 esculturas a mais que nós poderíamos ter aqui. Aonde será que elas estão? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Sabemos que muitos bens ainda estão nas casas das pessoas e é importante que isso aos pouquinhos venha aparecendo e que entre no processo da cultura local, né? Que os museus, que nos nossos locais demonstra aos turistas e para nós mesmos que essas obras venham a aparecer. Aquele processo todo de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento das orquestras missioneiras, da produção de instrumentos musicais e que eram utilizados internamente e vendidos mundialmente, isso tudo fez um grande processo de desenvolvimento.
Com o Tratado de Madrid, de 1750, e a Guerra Guaranítica, de 53 a 56, e a expulsão dos índios para o outro lado do rio Uruguai, fez com que Santo Ângelo fosse um pouco ao norte de Corpus, onde é a Argentina hoje. Corpus é a última redução dos 30 povos, se a gente pegar na relação Buenos Aires-Argentina. Lá em Corpus, então, ficou de 57 até 1761, quando novamente ocorre um outro tratado internacional, que é o Distrato del Pardo, e o retorno dos índios e dos jesuítas para Santo Ângelo. Muitas pessoas pensam que a Guerra Guaranítica ela é finalizadora, ela mata todo mundo. Não é verdade. De Santo Ângelo morreram cerca de 200 índios na Guerra Guaranítica, não muito mais do que isso, ou seja, a redução ficou com um bom número de habitantes e retornaram para cá em 1761 e continuaram o seu processo de produção de erva mate, produção das indústrias, tudo tocando normalmente. Em 1768 são expulsos os jesuítas. Com a Guerra Guaranítica e a expulsão deles e depois o retorno em 1761 até 1768, a indústria e a produção tornou-se normal aqui. Com a expulsão dos jesuítas entram forças espanholas e que começaram a comandar Santo Ângelo. Então, de 1768, final do ano em diante, são militares espanhóis que tomam conta desse território. Bom, até 1801, quando ocorre a tomada portuguesa, né, e que dura até 1828, que há um ano onde a Argentina toma o território e funda aqui uma província argentina chamada Província das Missões Orientais do Uruguai. Essa província foi trocada num tratado entre o Brasil e a Argentina, e esse tratado que ele fez entrega as missões definitivamente aos portugueses e liberta a província cisplatina, que é a República Oriental do Uruguai de hoje. É uma história magnífica, a nossa história, que mostra reflexo em toda a formação histórica e cultural do Mercosul. E Santo Ângelo é central nesse processo, porque mesmo depois das grandes demarcações, sempre os demarcadores vinham a Santo Ângelo, porque ficava longe dos grandes aldeamentos de charruas, de guinoas e outras tribos, então Santo Ângelo ficava distante disso. Veio morar em Santo Ângelo, por exemplo, Diogo de Alvear, que é o demarcador do Tratado de Santo Ildefonso. Em Santo Ângelo nasce Carlos Maria de Alvear, ali na Praça Central nossa, e que se torna um dos libertadores da Argentina. Então, Santo Ângelo tem muitas histórias, né? E veja que a nossa chegada, agora vamos falar de nós um pouquinho. Quem tem o sobrenome de Silva, Oliveira, Teixeira e tantos outros sobrenomes de base portuguesa que vieram morar aqui, né? Então eles vêm chegando aos poucos, depois chegam os alemães ali na Avenida Brasil, né? Aonde foi muito importante aquele momento de sobrenomes como Schneider, Bratz, Miller, né? Depois então vem um mundo italiano que hoje está muito nas terras aí que nós conhecemos, Milanese, tantos outros sobrenomes que nós temos aqui na região e que vem se mesclando e formando essa tradição, digamos, de 2021, que é a cultura santo-angelense missioneira. Então é muito importante que cada família converse entre si aí nas casas, né? Ainda mais nesse período pandêmico que nós vivemos, e veja como é que será que essa cultura missioneira chega no seu lar, chega na sua vida. Será que é pela genética lá de ser neto, bisneto lá de uma avó guarani, ou é porque se mesclou, porque amou a terra vermelha missioneira, né? E mesmo como etnia italiana, ou alemão, ou um polonês, como ele se adaptou a essas circunstâncias missioneiras. Então,
nesse período pandêmico, é muito importante nós, nas nossas casas, conversarmos conosco mesmo e ver como é que eu me sinto missioneiro, como eu me sinto parte dessa cultura das missões.